Olá para você que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube da Defensoria Pública de Roraima, diretamente aqui do Mutirão da Inclusão. E aí, quer saber como que surgiu esse Mutirão da Inclusão? Eu estou com a convidada certa para falar isso, a jornalista e advogada Lloyd Gomes, presidente do Instituto Raridades, que é minha amiga também, né? A gente pode dizer isso, né? Somos Claro, amigos, meu né? amigo de longa data. E olha, admiro muito a Lloyd, principalmente por toda a luta dela como mãe atípica, né? Mãe de uma criança linda, adorável, que a gente acompanha nas redes sociais de 6 anos, e também por pegar essa causa e lutar por tantas outras mães. Mas a gente quer te ouvir. Conta como que surgiu o Mutirão da Inclusão. Primeiramente, obrigada, Felipe. Muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa experiência e um pouco dessa história, né, de como que surgiu o mutirão. O mutirão que é da DPE, mas que não deixa de ser uma luta nossa, né, das famílias atípicas, das famílias raras e das famílias de pessoas com deficiências, que são muitas outras, além do autismo e das doenças raras. Então, deixa eu te falar. Quando eu recebi o diagnóstico da Duda, né? Na verdade, eu só recebi o diagnóstico dela, ela já tinha 3 anos, mas a gente já vinha desconfiando que alguma coisa não estava legal, e ali já com 6 meses, né? De 6 meses em diante, a gente já vinha desconfiando. Então, quando eu recebi de autismo, a gente já tinha ali por volta de um ano e meio, eu já tinha diagnóstico de autismo dela, mas a gente seguia nessa busca de saber qual era efetivamente o diagnóstico que ela tinha. E aí a gente recebeu aos 3 anos, que veio que ela tinha uma doença rara chamada síndrome de Glass. Então, assim, para mim, em que pese toda essa luta que a gente que é mãe atípica sabe, de luta pelo diagnóstico, luta por tratamento, luta por acompanhamento em saúde, mas a gente também, do ponto de vista emocional, psicológico, a gente fica meio perdido, porque assim, a gente acaba não sabendo muito em qual comunidade se inserir, né? E aí, quando eu recebi aquele diagnóstico, aquele papel com aquele nome, síndrome rara e síndrome de Glass, aí eu, assim, depois de passar daquela fase de desespero, porque é natural, a gente fica mesmo, né? A gente se prepara a vida inteira para ter uma criança como as outras crianças que a gente tem, a gente idealiza o nosso filho, né? A gente, quando você é pai, você sabe disso, Sim. você passa ali os 9 meses idealizando, que vai ser isso, vai ser aquilo, vou fazer tais viagens, vai estudar não sei aonde, quem sabe vai ser um professor, vai ser um médico. Quer dizer, a gente acaba idealizando coisas sempre muito boas para os nossos filhos. E aí, quando você recebe o diagnóstico de uma deficiência, de doenças que são graves, que são doenças muito limitantes, né? Doenças raras, elas, em sua maioria, são doenças que afetam o neurodesenvolvimento e por conta disso, trazem sérias consequências de autonomia, de desenvolvimento mesmo, que a gente espera dentro de um padrão de normalidade, né? E aí você é jogado diante disso, de que você teu filho não está mais dentro dessa possibilidade de ter uma vida dita normal, porque isso não existe, vida normal. A vida de cada pessoa, com todas as suas diferenças, com todas as suas peculiaridades, é vida normal, é uma vida que precisa de adaptações. É por isso que a gente precisa lutar por mais direitos, que a gente precisa buscar lutar por mais acessibilidade, e isso passa por informação, acessibilidade, principalmente para as pessoas autistas, é informação, porque se a sociedade estiver informada, se ela souber o que é autismo, ela vai respeitar mais, ela vai entender as peculiaridades desse público, dessas pessoas, e isso para eles é acessibilidade. Eu acabo fugindo dos assuntos, mas eu Não, volto. tá Mas eu ótimo. Isso aqui volto. tá uma aula. Mas eu Tá volto. ótimo, Só porque só é para muito seguir. importante a gente ouvir quem luta, mas também sente na pele, né? Vive. Porque a gente sabe que também tem inúmeras pessoas que abraçam a causa, mas não tem ninguém na família, né? É, Então, quem tem na família, como você, tem toda a propriedade para falar. Quando eu falo de que informação é acessibilidade, eu vou te dar um exemplo. A pessoa está bem informada, saber que as peculiaridades, por exemplo, do autismo, as questões sensoriais, que muitas vezes desregulam a criança. Não só a gente fala muito criança, mas a gente tem que ter em mente que autista é autista para a vida inteira. Então, você tem a criança que é autista, mas ela vai ser um adolescente autista, ela vai ser um adulto autista,
vai ser um idoso autista e essas dificuldades de lidar com essas questões sensoriais vão permear a vida inteira. Então, assim, a gente está falando criança, mas a gente precisa pensar que a pessoa em todo o seu curso de vida, né? Então, assim, por que informação é acessibilidade? Se as pessoas todas estiverem bem informadas sobre o que é autismo e essas características que envolvem essa condição do neurodesenvolvimento, que é o autismo, por exemplo, quando você chegar numa fila, você está lá no shopping e aí você resolveu entrar numa loja e você está lá na fila para pagar. E chega uma mãe com uma criança que aparentemente, você olha para ela, aparentemente é uma criança como outra qualquer. Mas ela está na fila preferencial, respeita, entendeu? Respeita, não fica olhando com um olhar de desconfiança, achando que essa mãe está furando fila, está sendo espertalhona e passando na frente dos outros. Eu te digo isso porque isso acontece, já aconteceu comigo, por exemplo. Mas a gente está lá na fila por quê? Essa condição de você estar com uma criança num ambiente com muita luz, com muito barulho, um ambiente que não é o ambiente que ela está acostumada a estar, qual é o ambiente que a criança está acostumada a estar? Em casa ou na escola. Então, qualquer outro ambiente para uma criança autista é uma situação de desafio. Então, essa criança, normalmente, ela precisa de atendimento prioritário, ela precisa entrar e sair daquele local com mais rapidez para evitar crises. E aí, a fila prioritária para a pessoa autista é acessibilidade. Mas as pessoas terem informação disso e respeitarem é acessibilidade também. Por isso que eu te falo que informação para pessoas autistas e muitas outras doenças ocultas, condições ocultas, né, que não é só o autismo, é questão de acessibilidade, porque esse respeito ele perpassa por muitas situações, mas inclusive nessas horas de julgamentos, de olhares diferentes, de cochichinhos. Eu já passei por isso, numa feira de supermercado, estava eu com o Júnior, tínhamos inclusive, era uma cidade fora de Roraima, a gente estava fazendo check-up médico da Duda, passamos o dia inteiro indo de médico para lá e para cá, e aí na volta paramos no supermercado para comprar algumas coisas para o apartamento que a gente estava, entramos na fila preferencial, um casal do lado criticando e criticando alto, não era nem baixinho, entendeu? Porque a gente estava na fila preferencial. Então, assim, é uma coisa que realmente existe. Por isso é importante, pessoal, quanto mais vocês puderem se informar sobre autismo, sobre doenças, condições ocultas, é importante para a gente, porque a gente já enfrenta tantas dificuldades no dia a dia para ter acesso à saúde de qualidade. Nem vou falar saúde de qualidade, para ter acesso à saúde, porque de qualidade é uma outra luta. Sim. Né? Para ter acesso à educação, para ter acesso a tantos outros direitos e ainda a gente ter nas coisas mais simples, cotidianas, que é uma coisa tão boba, né? Você sair, você tentar colocar a tua criança num momento de lazer, num momento de descontração ali com a família, a gente ainda está tendo que passar por situações, às vezes, vexatórias, discriminatórias, então isso é informação, é por isso que é importante. E um dos papéis da Defensoria é justamente a educação em direitos. Educação né? em direitos. E a rádio, os outros canais de comunicação, a própria rede social da Defensoria também trabalha isso, levar informação, levar essa educação em direitos, para fazer aí a mudança, né, no dia a dia. Mas aí, voltando para a tua pergunta, né, que eu falei de outras coisas e não respondi. Então, quando eu recebi o diagnóstico da Duda, aí depois de passar daquela fase de choque, eu assim, eu com meus próprios pensamentos, agora eu sei qual é a minha comunidade, né? Agora eu sei onde eu me encaixo no mundo. Eu me encaixo no mundo das pessoas com deficiência. E particularmente no mundo das pessoas com doenças raras. Então, a partir daí, eu comecei a buscar outras famílias, outras mães, na mesma condição que eu. Não na condição da síndrome específica da minha filha, porque aqui em Roraima, por exemplo, só tem ela. A gente não tem nenhum outro caso conhecido na Amazônia. Nós temos um grupo de mães, de famílias SATB2, que é o nome da síndrome da minha filha, do Brasil todo. Hoje a gente está com mais ou menos 35 famílias, então assim, é um número muito pequeno. Então, assim, não fui procurar também as outras famílias na condição específica dela, mas mães raras, né? E aí comecei a fazer contato. Como? Contato com os médicos, os profissionais que atendiam a Duda. Olha, se vocês souberem de alguém que também é raro, manda meu telefone, eu quero fazer contato. E aí fiz um grupo de WhatsApp e aí a gente começou a conversar, começamos a trocar ideias. Eu comecei a visitar algumas famílias, né, para conhecer a realidade delas. E vi que assim, a minha situação, comparada com a situação de muitas famílias, era de muito privilégio.
em que pese todas as dificuldades que a gente enfrenta. Mas, assim, famílias enfrentando muito mais dificuldades. E a maioria dessas dificuldades resultantes de violações de direitos. Por exemplo, a criança que precisa de alimentação integral, por exemplo, aquela alimentação que é alimentos batidos, que não consegue comer pela boca, né, que tem que se alimentar por sonda, que aí não recebia do poder público. E aí estou falando geral, nem municipal, nem estadual. Tanto a alimentação como os equipamentos necessários, né, a sonda, as seringas, o frasco que coloca o alimento batido, e que é direito receber, né? Ou que teve o BPC negado, ou que não conseguia receber pensão. A maioria dessas famílias é muito comum, infelizmente, quando a família recebe o diagnóstico de autismo ou de uma outra neurodivergência, isso afeta, de uma certa forma, a família, e é muito comum o homem Sim. vazar, né? Então é por isso que a gente tem muitas mães Se solo. separar, né? A gente tem muitas mães solo assumindo essa responsabilidade sozinha. Então, assim, eu comecei a ver muitas famílias, e principalmente mães, enfrentando muitas dificuldades. E, por outro lado, conhecendo o serviço da Defensoria, né, toda essa atuação da Defensoria, com mutirões em várias áreas, né, eu fiquei pensando, por que não fazer um mutirão específico para essas famílias? E específico para essas famílias, por quê? Porque a gente já tem essa dificuldade de sair de casa com essas crianças, porque a gente tem essa questão das crises, da regulação, e porque você precisava, assim, num único ambiente, você ter diversos serviços ali fornecidos ao mesmo tempo para facilitar, e que tivesse ali uma sala kids com profissionais ali para cuidar dessa criança enquanto a mãe resolve os problemas que precisam, né? E aí eu levei essa ideia para o doutor Leno, defensor geral, e ele disse, bora fazer. Bora fazer. Na hora falou, bora fazer, bora fazer. Conversei com o Celto também, bora fazer. E aí, paralelo a isso, eu já estava participando com as outras entidades relacionadas ao autismo, à síndrome de Down. A gente já tinha ali um grupo também de WhatsApp em que estavam as diretorias, né, dessas entidades. E aí eu levei a ideia para eles também. E eles, bora fazer, vai ser legal, não sei o quê. Então, resultou que foi feita a primeira reunião para tratar do mutirão, ali na sede, na sede administrativa, né? E já com o doutor Rogenilton, né? E ali ele tentando entender quais eram as circunstâncias mais gerais, né, desse público específico. E foi mais uma reunião ali de conhecimento das necessidades, o que poderia ser oferecido. E aí ele vai e pergunta, e qual seria o nome dessa ação? Aí eu falei, mutirão da inclusão, né? E aí todo mundo achou bom, concordou e ficou aí, né? E hoje a gente já está na segunda edição desse mutirão. Eu acho que já está consolidado, já no calendário oficial da Defensoria. É uma ação que vem crescendo. Por exemplo, ano passado foi realizada a primeira ação. Tivemos 126 atendimentos. Esse ano, até ontem, o fechamento do pré-cadastro já estava em 317, então a gente está com uma expectativa de, no dia de hoje, passar de 300 atendimentos, ou seja, praticamente 3 vezes mais do que foi no primeiro mutirão. E nessa edição também, uma quantidade maior de entidades parceiras, né, entidades que ano passado não vieram, esse ano já estão aqui, trazendo serviços específicos. Então, assim, eu fico realmente muito feliz, né, de ver isso acontecendo. A gente está vendo aí gente que não só de Boa Vista, né, mas de comunidades aqui adjacentes vieram também buscar esse atendimento. Então, assim, a gente vê que realmente esse público, ele existe, ele estava invisibilizado, né? Agora ele está tendo esse protagonismo de ter um evento só para si. E por que é importante ter só para esse público? Porque a gente realmente tem peculiaridades, particularidades que precisam ser consideradas. Então, assim, permite que esse atendimento ele seja mais eficaz, mais eficiente, e essas famílias também se sentirem acolhidas de realmente vir buscar o seu serviço, porque, assim, às vezes a família tem a necessidade do serviço, tenta acessar e não consegue, porque chega no local do serviço público, e às vezes até no serviço privado também,
e não tem o acolhimento adequado, minimamente adequado para que essa criança seja atendida. Por exemplo, começa a ter uma crise e aí a pessoa não tem paciência de Sim. esperar, começa a tapar os ouvidos porque a criança tá gritando, tá chorando. Eu também, outra Nossa, situação que eu já isso é tão passei. deselegante, né? Já passei por isso também, né? Mesmo tendo ido antes, por exemplo, numa clínica que eu precisava fazer um atendimento para a Duda e era urgente, era emergente, ela estava doente. Fui antes, expliquei a condição, olha, ela é autista, ela não vai querer entrar, vai ser trabalhoso, vai dar trabalho. Não, mas vem assim mesmo. Na hora que eu cheguei lá, a menina desesperada, chorando, porque não queria estar ali. E até os atendentes botando o dedo no ouvido. Então, assim, a gente faz porque você se segura ali, você vai e faz, mas quando você volta para casa, você está acabado emocionalmente, né? Então, assim, por isso que eu te digo, então a gente reunir essas pessoas no mesmo ambiente, todo mundo sabendo que é voltado para esse público, já informado, já de que a gente tem essas peculiaridades, que pode chegar aqui uma criança e não querer o atendimento e ter uma crise aqui na tua frente, aí você tem que ter paciência, esperar alguém chegar para ajudar a regular. Quer dizer, isso do ponto de vista assim, de acolhimento para a família, isso é muito importante. Garante, inclusive, que essa pessoa de fato, essa família de fato venha e consiga obter aquele atendimento que ela realmente precisa. E que, numa circunstância de rotina de atendimento, às vezes a gente não consegue por uma situação dessa. Você foi visionária com esse projeto que a Defensoria abraçou. A gente vê o sucesso pelos corredores aqui do prédio da Defensoria no centro de Boa Vista. Quem está nos acompanhando pode vir, que ainda dá tempo, né, de ser atendido aqui no centro, próximo ao terminal de ônibus. E tu tocou num ponto que a gente tem na nossa equipe da Rádio Defensoria uma mãe também atípica. E ela nos ensina muito sobre o autismo. Inclusive, você tocou num ponto muito importante também, que eu gostaria que você falasse, sobre esse autocuidado que as mães precisam ter também para que seus filhos consigam seguir a vida, né? A gente precisa ter, porque eu sempre falo mães, né? Volto a dizer, eu falo mais mães do que mãe e pai. Porque geralmente é a mãe que fica. Geralmente é a mãe que fica, o pai vai embora. Então, assim, mesmo quando está o pai e a mãe, é uma responsabilidade que ela realmente ela tá na mãe. E não é porque a mãe quer trazer isso para si, não, é porque é deixado para ela. E aí, Sim. mães são mães, né? O que é responsabilidade, a gente assume e segue a vida. Mas você ter uma criança, ter uma pessoa com neurodivergência, seja ela qual for, com doenças graves, doenças degenerativas ou não, mas que afetam o neurodesenvolvimento, isso realmente é uma condição que afeta muito o psicológico, não só da mãe, mas da família inteira, né? Porque assim, você ter a consciência de que aquela criança, aquele membro da sua família, ele vai a vida inteira enfrentar muitas dificuldades para viver. E eu falo dificuldades de autonomia, dificuldades de tomada de decisões, que precisa a vida inteira de cuidados, né? Isso é uma situação que causa realmente sofrimento. Então a gente precisa estar com, não só causa sofrimento emocional e psíquico, como acaba exigindo, fisicamente, exige muito dos cuidadores, né? Então, assim, por exemplo, a minha filha, ela precisa de supervisão permanente, né? Ela não tem autonomia nem para se vestir, ela precisa de supervisão para tomar banho, para se vestir, para comer, permanentemente. A gente ela permanentemente precisa de alguém cuidando dela. Então, isso causa na gente, assim, uma sobrecarga física, uma sobrecarga mental, uma sobrecarga emocional, que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa, em algum momento, e aí isso, acho que cada pessoa tem que encontrar o seu caminho, né? Mas o que são caminhos, assim, que são adequados para todas as pessoas, não só para quem tem essa condição mais específica em casa? É cuidar da mente, é dormir melhor, é fazer uma atividade física, né? De repente consultar um psicólogo, um terapeuta, enfim. Mas pelo menos uma atividade física, dedicar ali pelo menos um pouco de tempo para si, né?
É difícil, não é simples, né? Até porque isso tudo também envolve, para você ir para uma atividade física, se o teu filho precisa de supervisão permanente, quem é que vai ficar com ele para você ir para a atividade física? Entendeu? Se, por exemplo, você é mãe solo, ou se você precisa trabalhar muito e o período que você tem alguém para te substituir é naquele momento que você está no trabalho. Então, assim, não é a gente dizer que precisa fazer isso, é uma compreensão geral, a gente sabe que precisa, mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível por conta de toda essa circunstância que estou te falando. Mas em algum momento a gente precisa dar um jeito aí de cuidar da mente. Eu tenho aí eu tenho minhas coisinhas aí para poder sobreviver, senão também não estava dando conta. Além de trabalhar muito, né? Além de trabalhar muito, E aí, essa questão de trabalhar muito também, isso também é dado, tem dados, tem pesquisas sobre isso, que famílias que têm pessoas com necessidades mais específicas, pessoas com deficiência de uma maneira geral, costumam ter um gasto financeiro muito maior, né? Porque você tem aí gastos com medicamentos, você tem gastos com equipamentos, né, de acessibilidade, né? Se é uma pessoa com deficiência motora, né, você vai precisar de muleta, de cadeira de rodas, enfim, e isso tem um custo, né? Você precisa, por exemplo, fazer as terapias, então você tem que pagar um plano de saúde, se não paga o plano de saúde, você tem que pagar as terapias, e ainda assim é tudo muito caro. As consultas médicas, consulta com o neurologista hoje em Boa Vista, você não encontra por menos de R$ 600, por exemplo. E você vai para o setor público, você tem uma espera aí mínima, quando muito, 6 meses. Então, assim, se você precisa com urgência de um laudo ou de medicamento, porque os medicamentos controlados que geralmente precisam tomar, você só compra com receita, se acabou a receita você tem que voltar no médico, e se no público você tem que esperar uma fila gigantesca, você tem que acabar pagando para poder ter a receita. Né? Bem complexo. É um ciclo que se complica bastante. Então, a gente tem realmente pesquisas, dados indicando que famílias com pessoas com deficiências costumam ter um gasto financeiro maior e até que falam de depreciação de patrimônio, né? Assim, porque aquilo que você ganha chega num momento que você não consegue mais sustentar, dar conta de sustentar todos aqueles gastos. E aí ou você vai trabalhar mais, né? Ou às vezes precisa trabalhar mais e a mãe nem consegue, porque não tem com quem deixar o filho. E aí é uma situação que realmente se deteriora nas famílias. Mas é isso. É por isso que eu trabalho muito. Lógico. Mentira, eu gosto de trabalhar muito também. Pelo menos faz um bom trabalho, está colaborando aí diariamente com a parte educativa e ainda tem o trabalho social, né? Mas eu queria que você avaliasse como mãe atípica, como jornalista e advogada, como que você vê as políticas públicas voltadas para famílias, pessoas com autismo, com síndromes raras, com deficiências de forma geral aqui no estado e até mesmo no Brasil. Eu acho que, em termos de legislação, para algumas coisas, a gente tem boas legislações no país. O problema é que elas não são cumpridas, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, da inclusão escolar, que é uma coisa gravíssima que a gente enfrenta, né? Quando a gente fala de inclusão escolar, a gente está... Até há pouco tempo, assim, quando você fala em inclusão e acessibilidade, as pessoas têm... O que vem geralmente à mente é a rampa, né? Sim, A é o senso rampa. comum, né? O senso comum. Vem a rampa para passar uma cadeira de rodas e tal. E isso é apenas uma pontinha do que, de fato, a gente precisa que seja efetivado para garantir essa inclusão das pessoas com deficiência de uma maneira geral na educação brasileira. Eu diria para você que na educação nós não temos, seja ela privada, estadual, municipal, nós não temos em nenhum âmbito da educação, nós temos uma escola que seja de fato inclusiva para as pessoas com deficiência, para as pessoas autistas, com doenças raras, o que quer que seja. Às vezes você tem um bom acolhimento. Aqui em Boa Vista, por exemplo, as escolas municipais, elas têm um excelente acolhimento para as crianças autistas, por exemplo. Mas, em termos de acolhimento, de chegar, de ser bem recebida na escola,
todos os profissionais ali entenderem a condição do autismo, mas aí você chega na sala de aula, por exemplo, e não tem o cuidador. Né? Deu uma certa idade ali, não tem o professor auxiliar. Né? Você não tem a comunicação assistiva. A maioria, uma grande parte das crianças autistas, elas têm uma dificuldade séria de comunicação e precisam de comunicação alternativa. Que aí você vai ter aí a comunicação assistiva desde processos mais simples, que chamam de PECs, que são cartões com figuras ou palavras, até as pranchas, que podem ser pranchas manuais, podem ser pranchas eletrônicas com tablet, que tenha ali o sistema de comunicação alternativa e não tem. Ou, de repente, pode até ter, mas o profissional não está capacitado. Isso eu estou te falando só dessa situação da criança autista. Você até pode ter a sala de multimeios, né, que também é um direito da criança, da criança com qualquer dificuldade de aprendizagem. Não é só a pessoa com deficiência, aquela criança que ela não tem nenhuma condição diagnosticada, mas ela tem dificuldade de aprendizagem, ela tem direito, por lei, de ter assistência na escola para que ela possa atingir ali o nível próprio para aquela idade, né, e a escola tem que dispor. Isso está na lei, mas daqui está na lei é uma coisa. Está efetivada é outra completamente diferente. Então, assim, em relação à educação, por exemplo, a legislação brasileira ela é excelente, garante a inclusão sob todos os aspectos, mas na prática não se efetiva. Aí, se a gente for passar para a questão, por exemplo, da saúde, eu vou falar agora em relação aos raros. Por exemplo, a legislação brasileira em relação aos raros, ela praticamente é inexistente. O que nós temos em relação aos raros é uma portaria do Ministério da Saúde de 2014 que garante a atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no Brasil, pelo SUS, mas na prática isso também não é efetivado. Aqui no estado de Roraima, por exemplo, nós não temos nenhuma legislação em relação à saúde dos raros específica para o estado, né? Porque a gente tem a legislação nacional, mas os estados eles têm ali uma margem de ter leis próprias, nós não temos nada. E também não existe em termos de legislação e não existe, de fato, nada implementado efetivamente na área da saúde para os raros. Porque, por exemplo, as pessoas com autismo, você ainda tem, embora no município, por exemplo, existe ali o centro de atendimento à pessoa ao autista, que inclusive é vinculado à educação, embora forneça serviço de saúde, mas ele é vinculado à Secretaria de Educação, porque ele só atende as crianças autistas que estejam regularmente matriculadas na rede municipal de ensino. Sim. Então, aquela criança abaixo de 2 anos, que, por exemplo, não está na creche, e que já tem o diagnóstico, e que a gente vive falando que o diagnóstico tem que ser precoce, porque a intervenção tem que ser precoce, porque quanto mais cedo a intervenção, mais chance de ter um desenvolvimento dentro do padrão estabelecido ali pelas organizações mundiais e sociedades de pediatria, de que é o padrão considerado normal de desenvolvimento da criança. Mas se você não tem, como é que você vai fazer? Porque não tem. O centro que existe, ele só atende crianças que estão em idade escolar. Então, a criança que tem um diagnóstico anterior, em Roraima, ou a família paga ou não tem assistência em lugar nenhum. Nossa, certo? Que situação. Ou a família paga ou não tem assistência em lugar nenhum. E se a criança não estiver matriculada, ela também não vai ter assistência. Então, e às vezes não é matriculado então, porque o pai assim, não confia porque falta cuidador, não tem né? vaga. Ou não tem vaga. Não tem vaga. Não vou nem falar de não ter cuidador. Não tem vaga. Não tem vaga para todo mundo. Na creche, na educação infantil, ok, não tem notícia de criança fora da escola, mas na creche, por exemplo, não tem vaga para todo mundo. Então, assim, vinculado à saúde, por exemplo, a gente não tem nenhum centro especializado em atendimento ao autista, embora tenhamos ali na educação, então vamos dizer que tenha. Mas para os raros, por exemplo, não tem nada. A gente não tem nenhuma salinha. Se tu for no Hospital da Criança, por exemplo, não tem uma salinha lá que tem um lugar para botar uma mesa e uma cadeira com uma plaquinha aqui fora que seja um setor de atendimento aos raros. Então, assim, não existe aqui no estado, por exemplo, a gente não tem um médico geneticista, que normalmente essas doenças raras, elas precisam de um diagnóstico via geneticista, porque são condições realmente difíceis de serem diagnosticadas, né?
A gente não tem nenhum no estado, então qualquer criança, qualquer pessoa que de repente tenha uma condição dessa, o diagnóstico e o tratamento vai ter que ser fora daqui, né? Porque a gente não tem. E aí vamos para outro tipo de médico especialista, por exemplo, que é normalmente quem cuida desse público, que é o neurologista. Temos poucos, né? Como eu já tinha mencionado para você, a fila de espera Sim. é gigantesca e de uma espera de tempo muito longa. Então, assim, em relação à saúde, realmente a gente enfrenta aí uma situação muito mais difícil, inclusive, do que na educação. Por isso que eu te falo, a legislação existe? Existe. Eu acho que nós não temos problema de legislação. Nós temos problema de cumprimento do que está na lei. E aí a gente também vai para outro lado. E a gente tem muitas legislações, por exemplo, tem a legislação que exige a colocação do símbolo do autista, que é aquele laço cheio de quebra-cabeça, né? Esse é o símbolo mundial do autismo, que coloque lá na fila de prioridade, na plaquinha de fila de prioridade, junto com o signo que representa a grávida, o idoso, a pessoa com deficiência, que normalmente é uma cadeira de rodas, coloque lá também o símbolo do autista. Temos muitas leis com essas especificações muito detalhadas. Por quê? Aí vem para aquela outra questão, que é necessário ter a lei porque as pessoas não respeitam, né? Porque, assim, não te parece óbvio que uma grávida tenha que ter prioridade? Com certeza. Que o idoso tem que ter prioridade? Com né? certeza. Que uma pessoa com dificuldade de mobilidade tem que ter prioridade? Isso é uma coisa óbvia. Isso devia ser uma regra de convivência, né? Uma sociedade consciente dos seus direitos e consciente dos seus deveres, a gente não precisaria de tanto regramento legislativo para as pessoas poderem cumprir e fazer com que cada pessoa tenha acesso às coisas dentro da sua própria condição, né? Então, assim, as leis existem. O problema é que as pessoas não cumprem. E eu te dou outro exemplo. A vaga é reservada para pessoa com deficiência. Muitas vezes você chega lá e tem lá uma pessoa estacionada que não tem nenhuma condição, não atende a nenhum critério para estar ali. Vamos para outro exemplo simples? A rampa, ela até existe. Aí o sujeito chega com o carro, estaciona onde? Na rampa. Cobrindo o acesso para a acesso. rampa. Como é que a pessoa vai passar ali? Então, assim, tem que ter uma lei dizendo para o sujeito que ele não pode estacionar bloqueando a rampa? Não, É civilidade, é bom senso, né? Então, assim, só exemplos de que existem as leis, né? Mas boa parte dos problemas que a gente enfrenta, das violações que a gente enfrenta, não é por falta da lei, é por descumprimento, é por violação dessa lei. É por isso que a gente tem o papel da defensoria tão importante nisso. Não só hoje, nesse mutirão que está sendo feito, mas diariamente, né? A defensoria está hoje fazendo esse mutirão, atendendo com essa gama de serviços, mas no dia a dia, as pessoas com deficiência, não só pessoas com deficiência, mas pessoas com qualquer tipo de violação a seus direitos, podem procurar no dia a dia e obter a assistência jurídica necessária para ter seus direitos assegurados, né? E você deu tanto exemplo e falou de tantas coisas que ocorrem no dia a dia que são erradas, direitos violados. Qual a dica que você dá para a população em geral, ou as dicas, para que a gente possa viver com mais respeito, com mais harmonia, dando ao diferente mais qualidade? Empatia, em primeiro lugar, né? A gente precisa ser empático com o outro. O que é a empatia? É você olhar e você se colocar de verdade no lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do outro verdadeiramente e você passa a compreender a situação do outro, aí você está sendo empático. Porque também não adianta dizer, eu sou empático, mas vou lá e faço cara feia se o outro está sendo atendido na tua frente. Zero empatia, não é isso que a gente está falando, né? Então, assim, em primeiro lugar, ser empático. Em segundo lugar, se informar, né? Se informar, tentar entender essas condições, né? E informação está aí para todo mundo, acesso à internet, acesso à informação de qualidade, não é só pegar um rios aqui, mas vai no site do Ministério da Saúde, vai no site das sociedades de medicina, que são várias, enfim,
você consegue ter informação qualificada, informação correta na internet. E para quem está tendo seus direitos violados, o que é? A dica que eu dou. Se está no momento de violação, que a gente chama de flagrante, chama a polícia militar, né? Se já passou, faça um registro de um boletim de ocorrência. Aqui em Boa Vista nós temos a delegacia da pessoa com deficiência, o núcleo, né, da pessoa com deficiência. Se não der, pode fazer boletim online também no site da Polícia Civil, é possível fazer isso. Pode recorrer à defensoria, né, para buscar a assistência jurídica gratuita, que é o mais importante. Sim, todos os com serviços certeza. da defensoria são grátis, pessoal, ninguém vai cobrar nada. Se cobrarem é golpe, não caia nessa. Para que a defensoria faça essa assistência, e quando não é com a defensoria, eles conseguem orientar, né, qual é o local correto. O Ministério Público é outro caminho, né? O Ministério Público é outro caminho, não para fazer essa assistência jurídica de representar e ajuizar uma ação, mas se for uma violação de direito coletivo, principalmente, mas de instaurar procedimentos para cobrar que o poder público execute aquela ação que você está precisando. Basicamente isso, né? E no E âmbito lutar, né? Não tem outra opção, né? Sim, A tem que gente, ter a a, luta. gente, a gente que é mãe atípica, que é mãe neurodivergente, eu sempre digo que a gente tem que estar pronta o tempo todo para meter o pé na porta, se necessário. Quando a gente vira barraqueira sem querer, porque não tem jeito. Chega uma hora que você não tem opção. Você tem opção, não tem opção, porque é tanta negativa de tudo e de coisas tão básicas, elementares, que uma hora você tem que fazer um barraco básico. Eu entendo. E no âmbito político, lógico, como você bem explicou, as pessoas podem procurar as associações, né, os institutos como o seu, para propor, né, políticas públicas ou cobrar de uma forma mais organizada, né, que essas políticas públicas sejam cumpridas na prática e também propor outras, não é isso? Propor outras soluções, exatamente. Assim, a gente, dentro do possível, acho que a gente tem que se organizar, né? Como eu te falei, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu te falei que eu encontrei a minha comunidade, então, assim, é isso daqui, a minha luta de vida, a minha causa passou a ser essa. Ah, eu defendo outras coisas? Sim, né? Porque a gente não vive de uma causa única, né? Mas essa virou o meu propósito de vida nesse sentido, né? Então, assim, fora do meu trabalho, a energia que me resta é para canalizar para essa luta. E essa mobilização que a gente precisa fazer, que a gente precisa se reunir, a gente precisa discutir nossas questões próprias e buscar soluções, não só nas instituições formalmente constituídas, como foi essa opção que a gente trouxe para a Defensoria e que ela acolheu, mas também de mobilização política, né? de cobrar e de propor soluções, né? Mas aí isso é uma questão muito própria minha, eu sempre sou de propor soluções. Diante de problemas, eu gosto de propor soluções. Eu não gosto só de criticar e só de apontar o problema. Eu gosto de identificar, apontar o problema e propor solução. E aí isso vai ser da forma que for necessária. Se for na via administrativa, se for na via judicial, se for na denúncia, aí a forma que for necessária a gente vai atrás. Mas a gente precisa se organizar, né? E quando eu falo se organizar, não precisa ser aquela coisa muito formalizada. Não, se reunir, como a gente tem feito, né? E aí, se vocês estiverem interessados no Instituto Raridades, a gente tem um Instagram, Instituto_Raridades, tá lá, tem todo o contato para você entrar em contato com a gente. Lá tem o meu número de telefone também, que é o meu mesmo, se mandar mensagem quem vai responder sou eu. E que ainda, eu falo assim, o Instituto, mas é uma coisa muito incipiente. Por quê? Porque é muito novo, né? Ele está formalmente, legalmente criado, mas a sede é na minha casa, porque a gente não tem sede própria, né? Mas uma hora a gente vai conseguir. Com certeza. Né? Uma hora a gente vai conseguir. Conseguir um mutirão. Serviços. Né? A finalidade última é essa, é que o atendimento chegue na ponta, que é o que está acontecendo.
É isso que é importante. E esse é o agradecimento que eu tenho para a Defensoria, particularmente para o doutor Oleno, por ele ter tido essa sensibilidade, e ele é uma pessoa muito sensível nessas questões das populações vulneráveis como um Sim. todo, né? O doutor Roger Newton, que é uma pessoa assim, ele abraçou isso de uma maneira, sabe? Está aqui o dia inteiro, feliz, falando com todo mundo, atendendo cada caso, vai lá pessoalmente resolver as coisas. Então, assim, doutor Roger Newton, querido nessa questão. Vocês da comunicação, o Celton, muito envolvido nessa questão. Enfim, todos da defensoria. Eu acho que eu não encontrei uma pessoa aqui de cara amarrada ou chateada por estar aqui trabalhando no sábado o dia inteiro, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer realmente. Então, Lloyd Gomes, essa mulher forte que você está acompanhando aí, forte, disposta a lutar, faz o convite para quem está nos assistindo, que ainda dá tempo de Olha, vir ainda aqui. dá tempo. Que horas são agora? Dá tempo de vir conversar contigo também, não é isso? Olha, 13h03. Então, assim, até às 17 horas, vai o atendimento aqui. Então, você que está em casa, que está nos assistindo, está precisando de algum atendimento, tem pessoa com deficiência em casa, não precisa ser, não é só criança, criança, adolescente, adulto, está com algum problema que não conseguiu resolver, vem aqui, se informa. Aqui a gente tem o INSS, que é uma das questões que a gente tem muita negativa, no BPC, que é o benefício de prestação continuada. O INSS está aqui. O CRAS está aqui fazendo o cadastro único, atualizando. A Defensoria Pública da União também está aqui. Por que a DPU está aqui? Porque tem questões que a Defensoria Pública do Estado ela não pode resolver, não pode porque não é atribuição. A atribuição ela é de competência privativa da Defensoria Pública da União. Por exemplo, na negativa de BPC, que é pelo INSS, que é um órgão federal, a defensoria que ela é correta para prestar essa assistência para a população vulnerável, que tem esse benefício negado, é a DPU, não é a DPE. Então, assim, no normal, se você for na DPE, eles vão te receber, mas vão te orientar. Olha, não é aqui, vão te encaminhar para a DPU. Então, assim, se você vier aqui hoje, a DPU está aqui. Então, assim, já vai ser atendido tudo aqui. E aí, a gente tem os núcleos da Defensoria da Educação, da Saúde, da Infância, está todo mundo aqui. Qualquer outra área também que precisar, o pessoal está aqui atendendo. Temos psicólogo, tem assistente social, tem uma sala kids com brinquedos, com profissionais treinados, capacitados para fazer atendimento de crianças autistas. Então, assim, pode vir, não tem com quem deixar a criança em casa? Traz ela, deixa ali na sala, se ela conseguir ficar, pode ficar ali na sala kids, enquanto você vai buscar o atendimento nos órgãos que estão aqui. Tem lanchinho para as crianças, inclusive. Sim. Apoio a gente tem que falar aqui o apoio, né? O Supermercado Norberto. O Supermercado Norberto apoiou com esse lanche para as crianças, né? Então traz para cá, corre para cá, dá tempo. Lloyd, é isso. Parabéns, viu? Eu que te agradeço, Felipe. Toda vez que eu ouço essa história, porque eu já conheço a história da Lloyd de jornalista, né? Curioso, vai ali conversando. E também porque eu não escondo, né? Uma coisa que eu falo muito na minha rede social, assim. Fala a rede pessoal, inclusive. Na minha rede pessoal, eu falo muito sobre isso, porque... É @ Lloyd Gomes. O pessoal pode seguir, Lloyd né? Gomes Costa, por favor. Eu falo muito porque, assim, às vezes, no meu Instagram pessoal mesmo, várias outras crianças famílias que receberam o diagnóstico da SATB2, específica a síndrome da minha filha, no Brasil, vários estados brasileiros, porque fazem como eu fiz, né? O caminho que eu percorri é o caminho que todo mundo percorre. Quando recebe o diagnóstico, você vai para a internet pesquisar, porque você não tem informação nenhuma. E aí me encontraram, e aí vem falar comigo, e aí a gente já coloca essa pessoa na rede também, já bota no grupo, então assim, a gente se encontra. Então, assim, mais uma vez, informação é acessibilidade, informação proporciona muita coisa para a gente. E aí vou, inclusive, pegar esse gancho para parabenizar o trabalho que vocês fazem, né? Que toda a comunicação da DPE, esse podcast está fazendo. Quando a gente está levando informação para a população, a gente também está prestando um serviço muito útil.
Obrigado e mais uma vez parabéns, força e por favor, continue, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Continue. Beijo, beijo para Obrigado, vocês viu, para você que todos. está nos acompanhando e a qualquer momento a gente volta ao vivo de novo. Tchau. Tchau, tchau.